Fala, meu consagrado, eu sou o Lucas e esse vídeo aqui tem alguns spoilers. Não é de hoje que o estilo de um artista, ou principalmente de um diretor, se torna algo tão característico. E também não é tão simples de tornar esse estilo visual algo tão reconhecível. Tá, mas eu acho que reconhecível para Wes Anderson é uma descrição tão simples, mas tão simples, que falar isso é resumir todo o trabalho do cara. Então bora lá, porque hoje a gente vai entender um pouco melhor de como Wes Anderson cria o seu estilo e busca reinventar o cinema pelos detalhes. Para entender melhor sobre esse diretor magnífico, a gente vai precisar dar uma olhada em diferentes obras e principalmente vamos para algo que eu gosto muito de fazer quando eu preciso explicar alguma coisa. Isso mesmo, nós vamos para uma linha do tempo e vamos falar sobre alguns filmes desse diretor magnífico. No caso, Hotel Budapeste de 2014, Moonrise Kingdom de 2012, A Vida Marinha com Steve Zissou de 2004 e Rushmore de 1998. Estrutura. Uma das principais características em seus filmes é a divisão concreta de planos. Mas como assim? Em diversas cenas temos uma divisão consolidada dos planos e do resto do mundo que acontece ao redor dos personagens principais, destacando ainda mais em diversas obras como o mundo também está acontecendo ao redor da narrativa sem necessariamente dar cortes que fujam da história principal ou até mesmo flashbacks muito distantes do tempo atual da história. A narrativa se move para frente e as relações se desenvolvem igualmente. Perder tempo com flashbacks seria arriscar o próprio ritmo narrativo e, consequentemente, empacar a obra em apenas uma das partes da problemática central que vai acabar por amarrando a narrativa. Ele cria um micromundo que vai ser paralelo à história principal, influenciando a narrativa e dando outras nuances ao enredo. E acredito que esse é o aspecto mais importante das narrativas e da construção da história dos filmes do Wes Anderson, porque muito vai ser passado pelo aspecto visual da história também. E agora que a gente já conhece um pouquinho da importância de construir o mundo ao redor, acredito que a gente tem que ir para outro ponto de destaque desse grande diretor para começar a entender a obra como um todo. No caso, o tempo. Tá, mas como assim o tempo? Todos os filmes têm uma passagem de tempo, com dias, noites e até mesmo meses bem demarcados. Mas como que isso é diferente na obra do Wes Anderson? Bom, não é só em questão de passagem do tempo, mas para a situação da história. E também para a construção das relações, do clima de tensão e até para a apresentação correta do espaço e da paleta de cores. Pois aqui as cores também vão servir como outro fator metalinguístico representando a passagem do tempo, uma lembrança ou até mesmo servindo para um efeito de transição. Animação e perspectiva. Os filmes do Wes Anderson buscam criar uma atmosfera de um mundo mais fantasioso em grande parte. Por exemplo, A Vida Marinha com Steve Zissou mostra muito bem essa estrutura fantasiosa, com criaturas marinhas como o Crayon Seahorse ou o Tubarão-Jaguar, sendo aprofundado cada vez mais na exploração desses mundos fantasiosos, com a divisão dos planos, com as cores com grande diferença tonal e as situações escrachadas, justamente para dar um contraste maior, assim como as cores, no humor que também vai ter suas nuances. A capacidade de criar quadros que levam o espectador para esses outros mundos indicam muito bem o conhecimento técnico desse diretor, e que se revela extremamente avançado, pois no Hotel Budapeste, como indica muito bem o canal Film Joy em seu quadro Movies with Mickey, há uma transição no formato gravado em diferentes eras, seja para referenciar a televisão antiga, o cinema ou a televisão moderna. Isso ajudando a enfatizar cada vez mais uma diferença entre eras, tendo como outras ferramentas para a construção desse mundo fantasioso até mesmo a paralelidade dos quadros, a oposição dos personagens em relação aos cenários e justamente voltando ainda às cores e à dimensão desses cenários. Porque graças às miniaturas de maquetes construídas pelo diretor, o limiar do que é real se expande nesse mundo. Pois essas estruturas em escalas exorbitantes têm um objetivo maior de existirem do que por si só, pois estão em um contexto maior na obra. Então acho que além da gente só falar sobre essas estruturas e obras, acho bom a gente dar uma olhada nas cenas em que elas aparecem. Forgive me, Monsieur Gustave. I never meant to betray you. They threatened my life and now they murdered my only family. Those fuckers. I was the official witness in Madame D's presence to the creation of a second will. Well, what does it say? Where is it? What's it all about, damn it? Don't keep us in suspense, Serge. This has been a complete fucking nightmare. Just tell us what the fuck is going on!
Well, hello there, chaps. No, fuck it. What happened? I beat the living shit out of a sniveling little runt called Pinky Bandinsky. When you find yourself in a place like this, you must never be a candy ass. You've got to prove yourself from day one. He's actually become a dear friend. Spoilers e leituras. Assim como avisei no início desse vídeo, aqui tem alguns spoilers, mas não que isso vá limitar uma leitura sobre a obra. Aqui são os meus olhos e a minha interpretação de quem já viu esses filmes. Mas caso você não conheça essas obras, veja uma única vez. Só para aproveitar o filme mais nada. Pois os filmes do Wes Anderson, assim como narrativas progridem, a sua leitura como espectador também. E após ver uma obra uma vez, jamais vai ser possível vê-la novamente com os mesmos olhos. Pois o ar de realidade em cada um dos filmes mostra ainda mais o contraste entre cores de um mundo receptivo, calmo e tranquilo, transicionando para um agridoce da narrativa. Um gosto que não necessariamente você sabe qual é o ingrediente, mas que se faz presente sempre ao consumir essa fabulosa iguaria novamente. Porque esse agridoce de realidade existe em cada um dos nossos dias e em diferentes obras. E assim como na vida, viver essas histórias pelas nossas lentes é a única forma real de buscarmos compreender a obra, o artista e a história em sua totalidade. Pois por mais que eu explique as obras desse diretor e ainda mais seus filmes e disseque todo o seu trabalho, vai ser impossível eu poder explicar a beleza desses filmes pelas suas lentes.